Sadguru Name Sri Guru Deve Name. Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E tem um: deixai vir a mim as criancinhas. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E tem dois: apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Marcos capítulo 10, versículos 3 a 16. E tem 3 comentários dos Espíritos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho, e que traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Hoje, uma saudação a todos e a todas. Hoje eu fui perguntado no almoço o que eu achava da posição do atual presidente da Rússia com relação ao que está acontecendo na Ucrânia. E eu fiquei calado. Aí a pessoa disse: e você está do lado de quem? Aí eu disse, não sei se estava certo ou errado, mas eu respondi assim: eu estou do lado de Deus. Eu fiquei lembrando de várias coisas quando esse evangelho chega aqui: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E quando no final aqui do comentário ele diz que o reino de Deus é para aqueles que têm o coração puro. Quando foi pela manhã, eu tive a oportunidade de falar lá no Centro Espírita Simples como a Fé, lá na Jota da Penha. E durante a fala, eu me lembrei de um trecho do livro Mahabharata, acho que o 5º capítulo, que é o Bhagavad Gita, quando Krishna, a pedido de Arjuna, o personagem principal, e Krishna é uma encarnação
de um deus indiano chamado Vishnu Narayana, que reencarna de tempos em tempos, quando o mundo está muito conturbado. E na época que ele perguntava isso para Krishna, eles tinham em torno de 30 e poucos anos, parecido à história de Jesus, né? Até porque Cristo é iluminado e Krishna é iluminado, mas interessante. E Krishna se mostra para Arjuna, e ele vê a grandiosidade de Krishna. Então Arjuna diz assim: então, meu Senhor, se o Senhor é o Senhor do universo, o Senhor é tão poderoso, o que é que o Senhor me diz dessas pessoas que têm devoção, que são partidárias, que têm outros deuses que não são o Senhor? E na tradução que eu vi, que eu acho que é a mais comum, porque se publica uma versão do Mahabharata no Ocidente e separa o Bhagavad Gita para um capítulo, vira um livro sozinho. E aí Krishna diz assim, que não se importa, qualquer pessoa que fizesse um pedido puro, ou seja, que estivesse no caminho certo, do bem, do belo, do bom, do justo, que traga no seu pedido, por menor que seja, valores, virtudes, sabedoria, que esteja no caminho do bem. Ele disse, como eu sei de tudo, se eu percebo que o pensamento é assim sincero, o pedido é sincero, eu recebo. Não importa o nome que chamem, não importa, simplesmente eu recebo. É a mim que eles se referem, eu sei. Eles não sabem, eles dizem e pensam que estão louvando a outros, mas é a mim que eles louvam. Aí eu achei assim uma reflexão, como Deus único, Ele não tem opostos, Ele não tem rivalidade com ninguém. Então Ele sabe que tudo que vier puro é a Ele que se refere. Não importa como é que a cultura fez alguém nomear, mas Ele diz, eu atendo. E quando eles oferecem algo para esses deuses, entre aspas, que eles acreditam que são, eu sei que é a mim que eles oferecem e eu recebo. Quer dizer, Ele é o que está à frente, atrás, antes e depois das ilusões. Então, sempre que a gente tiver o coração puro e quiser uma coisa boa, é a Deus que a gente se refere. Sempre que acontecer uma coisa boa, é a Deus que a gente tem que agradecer. Não importa como é que eu vou querer, por exemplo, com uma pessoa criada lá na África, que nunca em determinadas tribos viu falar de Jesus Cristo, tenha uma devoção a Deus, e eu querer que esse Deus tenha o nome e a imagem que é essa que está aqui atrás de nós. Mas para você ver, Ele não tem partido, Ele não tem lado. É bom, é de Deus. Não é bom, é nosso, é um erro nosso. E aí a mesma coisa, né? Como me perguntaram para que eu assumisse um lado e criticasse o presidente A ou B,
Foi o que Arjuna quis que Krishna fizesse, que ele criticasse a pessoa A ou B, porque não era devota dele. Ele disse: não, eu sou Deus, qualquer devoção para o bem é para mim, não tem esse negócio, pode me chamar do que quiser. E a mesma coisa, quando eu fui saindo do centro, Rogério, aí uma senhora disse: olha, aquele que você falou no final, para você ver como a cabeça da gente, ela está com o que chama de heresia da separatividade. A gente vem da unidade e volta para a unidade. Nós, né, assim somos pó, viemos do pó e ao pó tornaremos. É a unidade. Deus é o um. Mas a gente quer dividir, a gente quer separar, quando na verdade era para a gente aprender a se unir. O que uma criança faz no meio das outras? Ela tende a se juntar com elas e brincar. O que a gente, quando fica cheio de ideias formadas, preconceitos, faz? Se divide. A gente se isola. É assim ou não é? Quem se integra mais fácil, uma criança ou um adulto? Normalmente. O que vocês acham? E o adulto, a gente vai, quanto mais maduro a gente fica, é impressionante, maduro, digo, de idade, mais a gente se isola. A gente fica procurando uma coisa para ser diferente dos outros. Ou isso não existe? E fica querendo que as pessoas adiram aos nossos pensamentos no sentido de ter lado. Uma pessoa não pode, por exemplo, ser a favor da paz sem dizer que é contra A ou B. Não pode ser contra a guerra sem dizer que é contra A ou B. Sem ser inimigo do outro, sem dizer que não gosta do outro, sem se tornar inimigo do rival. Então diz assim: se é amigo do outro é meu inimigo. É uma heresia, é uma imaturidade da separatividade, que uma criança tende a não ter. E eu achei tão interessante que uma senhora ao final foi fazer essa pergunta a mim, hoje. Ela disse assim: mas você falou assim, digamos, olha aí a ideia dela, como na cabeça dela está tudo separado, e ela não quer juntar, ela não quer entender que Deus é um. O que é bom, o que é justo, o que é belo, o que tem valores, virtudes, sabedoria, é de Deus. Não importa o nome que tenha. Aí ela disse assim: mas assim, por exemplo, ela veio me falar, eu não gosto muito de ler, ela disse, mas eu gosto de escutar, ela falou. E se vier assim um Exu? Eu disse a ela: como assim? Qual a diferença? Tá vendo? Na cabeça dela, ela queria dizer, nasceu o diabo. Aí eu disse: não, eu quero dizer para a senhora primeiro que eu pessoalmente não acredito em diabo. Eu acredito que só existe Deus, que é o único. Ele é o absoluto, ele não tem oposto, porque se ele tivesse oposto, ele não era o absoluto. Absoluto é tudo. Eu respeito quem pensa divergente. De novo, eu não quero me separar, eu quero me juntar. Mas eu penso assim. E aí ela disse assim: pois é, tipo assim, seja o diabo, o Satanás, o demônio. Aí eu disse assim: pois vamos lá. Digamos que alguém é muito devoto do diabo, como a senhora está falando, e pede a ele para fazer várias coisas que a senhora entende como ruins, não é isso? E vive acendendo vela, adorando a ele. Se uma hora essa pessoa, a mãe dessa pessoa, está muito doente, ela ama a mãe, ela vai tender a pedir ajuda a quem para ajudar a mãe dela? Para quem ela acende vela, não é não? Se ela passou a vida todinha acendendo vela para o que ela acredita ser a imagem do mal, mas ela é tão devota dele que na hora que ela quer um bem, ela pede a quem? Ao mesmo. Nunca viram não o pessoal dizer que faz trabalhos e tal para o bem também? Nunca viram não? Eu já vi. Vocês nunca viram
no mesmo centro. Qual é o que vocês conhecem espiritual, que vocês entendem como bem ou mal, que não tem uma parte de cura? Vocês conhecem? Eu já vi até gente fechar corpo, que chama. Tem uma hora que a pessoa pede pelo bem, não tem não? É uma proteção, não tem não? Tinha novela, vamos lá, novela Renascer. Quem assistiu aquela novela do Cacau? Disseram para o menino que se ele enfiasse uma faca no pé de Jequitibá, não era assim, não era? E fizesse um pacto com o Cramunhão, ele ia enricar, ninguém matava ele. Não era isso não na novela? Era o Zé Inocêncio, não era assim não? Ele enricar, sem matar ninguém, não ser morto, isso é bom ou é ruim, gente? Qual é a ruindade disso? Mas ele se apegou com aquela imagem. E para ele morrer, teve que o filho dele ir lá e tirar a faca. O que ele estava pedindo? Vida longa, igual a pedra filosofal, né? Imortalidade, riqueza infinita. Elixir da longa vida é a pedra filosofal. Isso era ruim. Ele era ruim, o Zé Inocêncio era o personagem principal. Ele era ruim, o Zé Inocêncio. Mas o pacto dele na história era com um ser que a cultura entende como ruim. Mas ele só pedia coisa ruim a esse ser. Ele não pediu nada ruim, pediu. Então, o que eu disse para ela é que na hora que a pessoa pediu uma coisa boa, quem realiza, eu acredito que é Deus. Mesmo que a pessoa peça com o nome chamado coisa ruim, é a cabeça dela que chama. Mas quem escuta, eu acredito que é Deus. Só que Deus não é vaidoso, e Ele é único, Ele não precisa estar disputando, Ele não precisa que você se ajoelhe e diga assim: ei, corrija seu pedido, como é meu nome? Eu atendo, hein, igual a criança, eu atendo, se você disser que meu nome é Deus. Vocês acham que Ele faz isso? Você no maior aperreio do mundo, pede ajuda, se vale do que for, Deus vai dizer assim: ei, só se você disser como é meu nome, hein? Respeito, tem religião que acredita, você sabe qual é o nome do Senhor, não é assim? Se não disser o nome dele, já tem religião que diz que não pode nem pronunciar o nome de Deus, que é sagrado demais. Mas eu acredito que Deus está acima disso. Ele não quer saber. Não sei se eu estou sendo claro para vocês dessa frase do Cristo. Por que que a gente insiste em se dividir? Por que que mulher não é mulher em todo canto? Tem que ter a mulher da Ucrânia, a mulher pobre, a mulher rica. A mulher é um espírito. Em qualquer canto, o ser humano, ele é humano. Na hora que a gente cria noções de separatividade, a gente começa a separar porque alguém se achando melhor e achando o outro alguém pior. Eu disse, então vou dar um passo na minha cabeça, entender que o que é bom vem de Deus, independentemente do nome pelo qual a pessoa se valha. Vai conversar com a criança, se ela cria complexidade, ela pensa, bom ou ruim, pronto. Ela não vai te dizer que o lado, como é que você disse, o coisa ruim vai ter não sei quantos nomes, não, é isso aqui é bom, isso aqui é ruim, pronto. Mas a gente complica. A gente quer que chegue aqui no Centro Espírita, só fale de espiritismo do livro do Chico Xavier e do Allan Kardec. Pronto, então pronto, os outros ninguém existe mais. Pronto, não existe. Conduta moral só existe para nós, olha. Olha o nosso tamanho para o mundo. Começa o senso de separatividade. E a discussão de conduta moral e reforma íntima precede qual é o texto, ou não, Rogério?
Porque se eu quiser dizer que só posso falar de espiritismo falando de livro espírita, então eu quero dizer para vocês que Jesus, infelizmente, tchau para vocês, cara, porque é muito antigo. Ou não? Que eu saiba, quem batizou Jesus não foi Allan Kardec, foi João Batista. Isso é interessante. Quando Chico Xavier um dia disseram assim: Chico, uma pessoa veio aqui, uma médica, olha, nós estamos montando a primeira associação médica para fazer estudos do parapsiquismo e tal, usando as questões espíritas, Chico. O Chico disse assim: muito bem, minha filha. Aí disse: mas Chico, só é médico, ela quer dizer como se fosse uma vantagem, só pode entrar médico. Aí o Chico disse: muito bem, minha filha. Aí a moça disse assim: então, Chico, o que você acha? Isso é bom ou não é? Você tem alguma coisa assim a nos dizer? Eu disse: tenho, minha filha. Quero dizer que Jesus Cristo não vai participar, porque Jesus não era médico. E não é verdade não. Eu faço uma coisa que é só para médico, então Jesus não vai. Ele não, que eu saiba, ele não era formado em medicina, não tinha nem faculdade de medicina. Mas por que a gente tem que criar divisão conflituosa na nossa cabeça? Rogério, você chegou a ler aquele livro Boa Nova? Tem uma passagem que Jesus foi falar na Galileia, que é a terra dele. Diz que o santo de casa não obra milagre, né? Assim, né? Aí Jesus foi falar lá na Galileia. Os discípulos ficaram no meio do povo. Ele foi lá no meio da praça. Imagina, uma cidade interior bem pequenininha, ele foi falar. Começou a falar, começou a se juntar aquelas pessoas, tipo no mercado, né? Aí, ele falando, aí os discípulos, né, no meio do povo, aí escutando o povo falando: ixi, esse aí é aquele filho do José. Aí eu disse: ixi, esse caboclo é muito mentiroso. Lembra dessa parte? Ixi, esse daí, eu acho que esse menino aí não era rico, ele está aí falando no meio do povo, esses cabos andando atrás dele, ele deve ser bem um testa de ferro de alguém. Todo mundo não é assim, né? A gente veio falando mal, que culminou com a crucificação dele. Ninguém acreditava. Olha a ideia, né? Não, ele está aqui querendo enganar a gente, rapaz. Olha. Aí Jesus termina e sai. Faz algum tempo que eu li esse livro, mas é assim, né, Rogério? Ele sai caminhando. Aí os discípulos vêm assim em volta dele e começam a conversar bem alto, dizendo que ficaram defendendo Jesus. Quando ele via alguém falando mal, ele chegava: não, rapaz, esse aí é o Filho de Deus, esse é bom, esse é... Aí os caras: não é e tal. E disse que foram. E aquele burburinho falando alto para ver se Jesus prestava atenção, né? E Jesus, calado estava, continuou andando, até que Pedro não se conformou e foi e falou para ele: mestre, o senhor ouviu nós lhe defendendo lá, o povo todo falando mal do senhor, aqueles cabras, como que diz, né? Aqueles cabras ruins, né? As coisas ruins lá das suas terras, né? Se fosse hoje o cara dizia: aqueles cabra nojento das suas áreas, né? Tudo ruim, mestre. Você ouviu? Aí, como Jesus viu que eles estavam muito necessitados que ele dissesse alguma coisa, mas o que é que eles queriam? O reconhecimento, porque eles defenderam Jesus, ó. Aí Jesus respondeu assim: Pedro, quem te disse que eu tenho a pretensão de agradar todo mundo? Eu não tenho essa pretensão de agradar todo mundo. Eu venho aqui para falar, né, muitos são chamados e poucos os escolhidos, mas na verdade muitos são os chamados e poucos atendem ao chamado. Então eu venho aqui na intenção de desenvolver o reino de Deus no coração dos homens. Não é isso, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra eu erguerei minha igreja. Você já desenvolveu o reino de Deus dentro de você, Pedro?
Aí Pedro ficou todo errado, né? Lembrando que lá na frente da história ele vai negar Cristo por 3 vezes. Se você já desenvolveu o reino de Deus dentro de você, Pedro, aí Pedro já ficou logo, como quem diz, né? Ixi. Quase é como se fosse para nós e assim, você já é perfeito, Rogério? Não, o cara, não. Aí Jesus diz assim, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, lá pelo irmão X, né? Humberto de Campos. Ele diz: Pedro, os homens, antes de ruins, ou seja, antes de você dizer que as pessoas são ruins, não é isso? Entenda, os homens têm medo. Era isso? E é esse medo, que é uma dificuldade de crer na existência de quem? De um Deus. Aí eles vão com o egoísmo que alimenta o medo, o egocentrismo, querendo se proteger de uma maneira que eles se isolam. Então, dá um passo acima. Ao invés de estar procurando dividir, para ficar com um lado, procura o lado de Deus. Procura o que há de bom no que você vê que é ruim. Não é o que Paulo dizia? Vê tudo, mas retende o que é bom. Calma, paciência, entrega, confia, aceita, agradece. Observa, não alimenta a discórdia, não prega o pânico. Como diz, quem é ruim não quer ser só, né? Não vai passar a tua raiva e o teu medo para fazer medo dos outros. Não passa mensagem de destruição. Confia em Deus, entrega. Eu sei que você não é ruim, você está com medo, mas não faça isso. E é interessante, né? O medo, voltando aí ao início da história da Ucrânia e da Rússia. Tecnicamente, o que era? Um disse: o Ocidente não pode vir para as minhas fronteiras. Aí pegou 3 países e se filiaram à OTAN. Aí disse: se esse aqui for, eu invado, porque os meus inimigos vão ficar em cima do meu muro. Aí o cara disse: eu vou, eu sou livre, pois você vai, eu invado. Aí o outro disse o quê? Eu vou me juntar à OTAN, porque eu tenho medo dele me invadir. Pronto. Olha, o medo faz a gente fazer coisas horríveis, faz a gente entrar em guerra, e a gente não é ruim. Por que eu tenho que dizer: ei, ali é o cão, não sei de onde, ali o outro é o cão do outro lado? Ou, de novo, ou é melhor lembrar do Boa Nova e dizer: as pessoas antes de ruins, elas têm medo. Então eu quero dizer que se alguém comete um erro na humanidade, é como eu, que também erro, e que me submeta a uma lei de causa e efeito. Mas eu não estou aí para julgar, porque quem compete julgar, quem é? Quem julga? Só Deus. Por que eu vou ficar aqui dizendo: eu sou para cá, sou para acolá? Precisa eu alimentar isso? Nem, ainda mais em coisa que eu não sei, nem, eu não tenho nenhuma governabilidade, não, só para alimentar por alimentar. É um exercício, a gente faz exercício, os músculos aumentam. Eu faço um exercício de ser dividido, de ser separado, de querer ser melhor do que os outros, de querer ser Deus, para exercitar o que? Alimentar, deixar o meu medo musculoso na minha cabeça. Eu estou fortalecendo o meu medo. Não é isso não? Todo dia eu dou uma comidinha para ele, ó. Não, o negócio é porque eu não posso ir para o centro para uma pessoa não falar de coisa só do centro. Aí a gente começa, né? Que eu sou protegida naquela religião, eu não posso ter uma confusão. O meu medo. Não, aí começa, não é porque o país tal, não é porque é o presidente, não é porque não sei, meu irmão, é tanta divergência que talvez fosse muito melhor tentar, quando eu disse
que me veio à mente naquela hora, dizer, eu sou de Deus, meu partido é Deus. É pensar isso. É que todos os homens são homens em qualquer lugar. E as mulheres são mulheres em qualquer lugar. E uma hora nós somos espíritos e que nem somos homens nem mulheres, não é assim? Espírito não tem sexo. Tanto faz se é ucraniano, russo, brasileiro, somos homens. Pronto. Não importa se a pessoa é cristão, muçulmano, umbandista, quimbandista, não me importa, ele é um ser humano que nem eu. E eu tenho que encontrar um ponto de convergência e não ficar alimentando dentro da minha cabeça os pontos de divergência. Para quem já leu o livro dos Espíritos, você vê que o senso é todo esse. Convergência. Mas às vezes a gente fica nadando dentro de um rio grande e acha que ele é o único canto que tem água do mundo. Aí quer negar que os outros existem. E não é. Tem o mar, que é muito maior. Então, o senso de unidade, ele entra nessa ideia de bem-aventurados os que têm o coração puro. O que é puro de quê? Puro de divergência. Dizem que na etimologia da palavra diabo, di é dois, é ter a divergência. Quando você tem uma dúvida, quando você bota uma oposição na sua cabeça, você se enfraquece. Não é não isso? Você está aqui num caminho focado, mas será que essa mulher presta mesmo? Será que ela está falando a verdade? Pronto, aí já se enfraquece. Não é não assim? Então, tentar dar um passo acima. Eu me lembro que, lendo dos livros do Jiddu Krishnamurti, durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou lá numa propriedade que eles tinham nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos não houve guerra, eles estavam em guerra fora. E ele ficou lá e tal, e muitas pessoas iam procurá-lo para se aconselhar. E muita gente perguntava a ele sobre a guerra. E Krishnamurti sempre respondia, eu achei parecido com essa pergunta de Jesus a Pedro. Ele perguntava para as pessoas assim: a guerra é a que existe dentro de nós. Você já resolveu a guerra que existe dentro de você? Porque se cada um resolver a guerra que existe dentro de si, a gente não faz guerra com ninguém. Mas o nosso medo alimentado todo dia faz a gente ser ansioso, medroso, raivoso, magoado. É isso ou não? E a gente vive em guerra. Se a gente vive numa guerra de dentro, o que está que vai para a boca é o que sai de onde? Aquilo que sai da boca é o que vem do coração. Coração teu está só uma lama de briga. Aí tu fica olhando que só tem guerra lá na Ucrânia, e a lama dentro de ti. Por isso que eu achei fantástico, né? Porque o Espiritismo chama a responsabilidade para quem, Rogério? Para cada um. Ó, a mesma coisa, anos 70, inflação de 6.000%. Comprava uma carne, meio-dia de tarde, era 3 vezes o preço. Era assim ou não? Chegaram para o Chico Xavier, na televisão: Chico, e a crise, Chico? Aí o Chico disse assim: crise, meu filho? Nossas mesas são tão fartas. Se a gente soubesse dividir o pão, né? Ele automaticamente chamou a responsabilidade. Olha, a pessoa fica falando da crise aqui, da briga não sei aonde, do partido não sei de quem, só divisão, divisão, divisão. Mas fazer a parte dele, ele não faz. Qual é a parte? Desenvolver o reino de Deus dentro de si, acabar com as divergências.
acabar com o conflito interno que nos enfraquece, que consome nossa energia, ter foco, ter fé, perseverar, continuar, ter constância, firmeza para estudar sempre, aprender o que é novo, desaprender o que não serve mais, reaprender, mudar os hábitos, mudar o pensamento, mudar as atitudes, reto pensar, reto falar, reto agir. É muito firme, é uma lança assim que eu atiro e ela bate lá no fundo e fura. Mas para um barco que não sabe para onde vai, nenhum caminho é seguro. Enquanto a gente não resolver o medo dentro de nós, e o maior remédio dele é Deus. Enquanto a gente não souber entregar a Deus todas as coisas que a gente entender que não tem como modificar, e pedir forças a Deus para modificar todas as coisas que a gente pode e deve, a gente está em guerra. E nada na nossa vida dá certo, porque nós nos auto-sabotamos, nós nos auto-enfraquecemos. O novo não faz porque acha que é novo, o velho não faz porque acha que é velho, ele não vê o limite do novo e a potência dentro do novo, os opostos. O limite que o idoso tem, mais as potências de coisa que ele tem capacidade de fazer que o novo não tem. Não, ele se esconde atrás dessa divisão. Quem é que não pode agora trabalhar em si a alegria de viver? Quem é que não pode agora trabalhar em si uma reflexão diária para ver os sentidos, o valor da vida, trabalhar o amor? Tem idade para isso, mas precisa de maturidade. É isso que o Evangelho está dizendo. Deixai vir as minhas criancinhas, e no final do comentário ele diz, Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que a Deus, que se lhes assemelham, no sentido de ter um coração reto, puro, ou se esforçar para isso. Não somos um planeta num momento de perfeitos, mas nós somos pessoas que podem e devem caminhar no aperfeiçoamento constante. Então, não sou perfeito, mas não me congratulo mais com o que eu vejo de imperfeição em mim, e luto para manter o meu ritmo constante de aperfeiçoamento. Como disse o Chico, ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Só isso. Então, finalizando, dentro das minhas limitações, eu tento procurar fazer isso. Quando eu vejo uma coisa ruim, eu procuro dar um passo acima para ver o que é o bom que está por trás. Entender que aquele ato mau talvez esteja atrás dele, tenha um medo. E lembrar que acima de tudo tem Deus. Por isso, eu hoje procuro praticar o que está dito na oração da serenidade. Que Deus me conceda, ou Deus nos conceda, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, que a gente possa entregar para o que a gente não pode fazer nada, que a gente possa orar, dirigir boas energias
entregar, confiar, aceitar e acreditar. Muita paz e boa semana. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo